Olá, meus amigos, minhas amigas, obrigado quem está assistindo o Doutor da Bola. Quem não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho. Estou contando algumas histórias engraçadas na minha época como ex-jogador e também a minha vivência no futebol. E hoje o caso será sobre o atacante Marinho, o grande jogador que passou pelo Santos Futebol Clube recentemente e foi envolvido em polêmicas sem ter culpa de absolutamente nada, ou na época por uma falha de informação da assessoria de imprensa, ou até pelo presidente da época, Andrés Rueda, que deveria ter esclarecido melhor a situação. Vamos ao... Nós tínhamos um departamento médico que tinha sofrido mudanças. O presidente do clube tinha escolhido um chefe para o departamento médico, que era de sua confiança, o que faz parte. Eu fazia parte do corpo médico do Santos Futebol Clube. Modéstia à parte, sempre tive a confiança dos atletas, mas o presidente do Santos, muitas situações não me escutava. O Santos estava jogando a Copa do Brasil, eu estava acompanhando a delegação. Na época era contra... O Santos ficou uma semana fora, se eu não me engano, contra o Chapecoense e contra o Juazeiro, né? Na quarta-feira, me liga, na época, o responsável pela área da saúde, Charles. Alba, dá uma olhada no jogador Marinho, a coxa dele começou a ficar muito edemaciada. Enfim, eu tinha uma ótima relação com o Marinho, como sempre tive com os jogadores. Cheguei na sexta-feira, fui na casa do Marinho, que nós temos uma amizade até hoje, examinei a coxa do Marinho, tinha um edema muito volumoso na coxa dele, e já com um pouco de aumento de temperatura. Fiz algumas perguntas para ele, se ele tinha sofrido um trauma, que era uma lesão característica, ele não tinha viajado. Ele falou: doutor, eu fiz um procedimento de acupuntura com o fisioterapeuta na época, queria deixar bem claro que pode ser que não tenha sido a causa, né? Ele não me relatou nada. A coxa muito edemaciada, ele tinha feito uma ressonância magnética já, um sangue volumoso. Eu falei: Marinho, na minha opinião, você vai ter que drenar a sua coxa para tirar esse hematoma, que o sangue ele é um meio de cultura para bactéria. Não acredito que vai melhorar de outra forma. Passei a situação na época para o chefe do departamento médico, que optou em fazer uma ultrassonografia guiada e uma punção, que também não está errada também, mas não seria minha conduta. Eu falei: Marinho, eu não mando absolutamente nada no Santos. A minha opinião era drenagem. Passou 2, 3 dias, foi feita a punção, o volume dele da coxa não diminuiu muito, evidentemente, que era um sangue viscoso já e pesado. Certo, a torcida já questionando que o Marinho quer ir embora e não sei o que, e ele estava com uma lesão, evidentemente. O time já vinha se desintegrando já, né? Que era a opção da diretoria no momento, né? O Marinho me liga uma semana depois: doutor, resolve a minha situação, pelo amor de Deus. Eu quero que você não conte com ninguém, que você não fale para ninguém. Eu acordo de manhã, liguei para o Rueda, falei: Rueda, acabou a brincadeira, a gente precisa resolver essa situação, porque a coxa dele está piorando. Se esse jogador tem uma infecção, ele não vai jogar nunca mais. Na minha opinião, tem que fazer uma drenagem cirúrgica. Na época, eu encaminhei ele para o Dr. Miguel Ângelo, para ver a parte vascular, já estava um disque na época. Fui me documentando, né? Sempre por FaceTime. O Dr. Miguel Ângelo falou para o Rueda na época que a indicação era uma drenagem cirúrgica. Eu tenho muito bom relacionamento com o Dr. Alberto Pocchini, do Einstein. Falei: Alberto, na minha opinião é drenagem cirúrgica, mas fica à vontade, né? Eu queria drená-lo aqui em Santos, mas eu via que o momento não era ideal. Eu também não tinha total autonomia no departamento médico. Ou seja, subimos no mesmo dia para São Paulo e ele fez um procedimento cirúrgico no Einstein. Fez uma drenagem cirúrgica da coxa, saiu um volume grande de sangue, ou seja, era uma lesão perigosa que teria que ser tratada de forma um pouco mais agressiva.
não é? Nesse caso. Qual é a grande experiência que eu tomo dessa situação e o erro na época? A falta de informação. Deveria ter feito uma nota, assessoria de imprensa, o presidente Rueda, e ficou de uma certa forma procrastinando e jogou o atleta contra a torcida de forma equivocada, que ele foi operado. É um atleta que sempre foi brioso e amou as cores do Santos Futebol Clube. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Essa é a verdade nua e crua do caso Marinho. Beijo!